Olá pessoal, beleza? Aqui com vocês J. Mesquita. Se você está procurando mais conhecimento acerca de apreciação de risco, você veio ao lugar certo. Eu estou deixando aí para você, neste vídeo, como deve ser uma estrutura de uma apreciação de risco. Muito legal! Aproveite o vídeo e cresça profissionalmente. Eu quero apresentar para vocês aqui um mapa mental com a estrutura de uma AR, de uma apreciação de risco. Então vamos lá. Nós temos, o primeiro delas seria a capa, certo? Segundo, o sumário. Terceiro, a introdução. O quarto, a metodologia. Você deve colocar na sua AR a metodologia que você está utilizando. Então aqui nós vamos dizer a metodologia que nós estamos usando para estimativa de risco e a metodologia para categoria de risco. Depois desse passo, nós temos a análise de risco em si. E a análise de risco, nós vamos dividir ela nos seguintes passos. Informação geral do equipamento, né? Informação para apreciação. Aí nessa informação para apreciação, aí nós vamos desmembrar aqui dois pontos importantes. Deixa eu aumentar o zoom aqui. A descrição da máquina, e nessa descrição vai constar a descrição dos ciclos de vida da máquina. Nós vimos o que são ciclos de vida, né? E também desenhos estruturais da máquina. Então aqui você vai colocar toda a informação da máquina visível como foto ou o próprio projeto em 3D, mas algo que dê uma noção do que é a máquina, ok? Aí nós vamos partir ainda em informação para apreciação, a regulamentação que é submetida. Então nós temos as normas aplicáveis. Quais são as normas aplicáveis, ok? E as normas relevantes. Então você vai descrever aqui quais normas a sua máquina está sujeita, tá? Todas elas. E aqui você vai destacar as normas relevantes para a sua máquina e também para aquele projeto. Tá? Você vai mencionar todas elas. Então essa é informação para apreciação. Aí nós temos o próximo tópico, que é o tópico de determinação dos limites da máquina. Então nós temos limite de uso, limite de tempo, limite de espaço e alguns outros limites. Então, primeiro deles, limite de uso. O limite de uso, ele vai abordar, vou fechar aqui alguns tópicos para nós irmos abrindo. Então, limite de uso, nós temos a especificação do uso, tá? Depois nós vamos ver, eu só estou mostrando a estrutura, certo? Depois nós vamos ver, quando nós partimos para a execução aí, nós vamos ver passo a passo como você escreve, como você vai colocar na sua R. Aí nós temos o modo de operação, tá? Esse modo de operação você vai dizer se é manual, se é automático e etc. Uso do equipamento, como que é o uso do equipamento, uso devido, uso indevido, mau uso e etc. Aí nível de treinamento, esse nível de treinamento são os níveis de treinamento dos operadores, okay? Dos manutentores e técnicos, dos aprendizes e do público geral. Aí nós temos referente à experiência de uso. Aí você vai dizer na sua R a seguinte explicação: o histórico de acidente da máquina, registro de danos ocupacionais, experiência de operadores, princípios ergonômicos e possíveis estados do equipamento. No possíveis estados de equipamento, nós vamos abrir aqui, tá? E vamos estar mencionando o seguinte: executando sua função prevista. Você vai descrever, tá, a função prevista da máquina. Okay? Descritivo funcional, você vai descrever o funcionamento da máquina, passo a passo, como ela funciona. Okay? É importante isso aí, porque em cima desse passo a passo é onde você vai fazer e vai levantar e identificar todos os perigos. O próximo, não executando sua função prevista, seria as funções de
seria o mau uso do equipamento. Tá? Você tem que fazer um levantamento, quais seriam os possíveis mau uso deste equipamento. Okay? E, por último aqui, variações de propriedades, materiais e produtos. Quais os produtos essa máquina processa? Tem que especificar, tá? Porque se especifica é aço, ou se você não especificar, a pessoa pode colocar qualquer produto lá e isso pode gerar um risco à máquina e pode gerar um acidente e depois vão vir em cima de você e lá não foi especificado qual material, qual a propriedade do material que eu posso processar. Então eu coloquei o que eu quis e gerou isso aí. Esses são os limites de uso. Vamos falar sobre limites de tempo. E limite de tempo, ele abre aí 3 abas, certo? Vida útil do equipamento, vida útil de peças, plano de manutenção preventiva. Então esses são os tópicos que devem constar aí na sua R no limite de tempo. Limite de espaço, também abre aí 3 abas que são área ocupada pelo equipamento, curso de movimentação, restrição de área, se houver. Se for o caso da sua máquina, se tiver área restrita, deve ser mencionado aqui no limite de espaço. Aí nós vamos entrar em outros limites. Tá? Outros limites nós abrimos aí 3 características ou 3 abas. Propriedade dos materiais, limpeza e organização e meio ambiente. Aí nós temos dados para identificação de perigo, okay? Que seria o próximo tópico aí da análise de risco. E depois nós temos já um dos tópicos principais agora, né? Apreciação por ciclo de vida. A cada ciclo de vida, você vai fazer todos esses passos aqui. Mas, por exemplo, produção não, né? Operação. Ciclo de vida operação. Você vai identificar o perigo, operação por operação. Você vai estimar o perigo. Você vai avaliar o perigo, você vai classificar o perigo, você vai aplicar as medidas de redução e você vai avaliar para medir os resultados. Então, depois que você aplicou a medida de redução, você avalia de novo para medir se o resultado foi alcançado. Então, isso é para cada perigo dentro de um ciclo de vida, entendeu? Então, ciclo de vida operação, você tem, vamos supor, 15 perigos. Então, você vai fazer isso para cada perigo encontrado. Ciclo de vida manutenção, você tem 5 perigos. Então, você vai fazer um para cá, por 5 perigos encontrados. E assim por diante. Aí, nós, no antepenúltimo aqui, nós vamos chegar à conclusão, certo? Depois você vai ver como fazer uma conclusão de uma AR. E, por último, as referências que foram usadas para elaboração da apreciação de risco. Então, esse é o mapa mental com a estrutura de uma apreciação de risco. Capa, sumário, introdução, metodologia utilizada, análise de risco, apreciação por ciclo de vida, conclusão e referência. Ok? Então, é isso aí. Eu vou deixar esse mapa de risco aí para vocês baixarem, ok? A hora que vocês quiserem, para dar uma olhada, para acompanhar o seu processo de elaboração na sua AR. Ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo. E aí, gostou? Esse vídeo aí, ele faz parte do nosso curso de apreciação de risco. Eu estou deixando o link para você aí, dá uma olhada lá, confere e aproveita. E não se esqueça, eu estou deixando aí um link também para você baixar esta estrutura prontinha para você se guiar na elaboração da sua R. Beleza? Fique com Deus.